O retorno de um impetuoso demônio ao planeta Terra estava prestes a ocorrer e um homem era o principal líder de uma seita que trabalhava para este fim. Esta é a história de Genitz. Leopold Genitz é o último chefe de The King of Fighters 96 e líder dos 4 Reis Celestiais de Orochi, os mais fortes de uma seita chamada Hakusho. O objetivo da seita é seguir, adorar e ajudar no retorno de Orochi, uma divindade que tem como uma forma original uma serpente de 8 cabeças e proporções similares à de um kaiju. Com o poder de controlar o vento, o título completo de Genitz é Rei Celestial do Vento que Sopra Selvagemente. O nome dele foi inspirado em um personagem do anime Space Battleship Yamato, também chamado Genitz. Já o título de Rei Celestial em japonês se pronuncia Fukisabu Kaze no Genitz, e é uma referência à música de abertura do anime de 1979 chamado Cyborg 009 e pode ser ouvida logo no início da canção. O personagem Genitz é dublado por Yoshinori Shima. Outros personagens, como Tenjin de Art of Fight 2 e Neo Digos de Neo Geo Ultimate Shooting, também são dublados por ele. Ainda em The King of Fighters, Shima também dublou o Clark, o Eiji e o Shang em KOF 94 e 95. Os poderes de Genitz manipulam o vento e cortam o inimigo. As suas mãos cortam como facas. Ele também tem controle total sobre as correntes de ar e pode criar furacões e tornados. Genitz pode se mover para algum lugar mais próximo, teleportando as moléculas do seu corpo pelo ar, e também pode voar. Um dos seus poderes mais perigosos é o de manipular o poder Orochi e passá-lo para os humanos. Como um rei celestial, Genitz pode ativar o motim de sangue naqueles que têm parte de sangue Orochi. A sua marca registrada, Yonokaze, é um tornado que surge aleatoriamente, cortando o inimigo que tocar, enquanto pronuncia o seu bordão infame. Koku desu ka? 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 Genitz parece possuir uma versão aprimorada do estilo de luta Yasakani, usado por Yori. Os golpes são executados de maneira diferente, como as verdadeiras versões de Ayohana. No entanto, o Yao Tome do Yori é o único golpe que originalmente foi concedido pelo próprio Orochi ao seu clã, o que significa que Genitz usa uma versão verdadeira de um dos dons de Orochi. Ele também tem alguns especiais devastadores, entre eles o Darkness Lamentation, onde o Genitz ergue o seu oponente pela cabeça e manifesta um imenso redemoinho para atingi-lo. No especial True Eight Maidens, Water Blood, Genitz avança rapidamente em um ataque bem sucedido. Ele prossegue para golpear o seu inimigo enquanto se move e termina o segurando enquanto o sangue continua a fluir. Então ele joga o inimigo no chão com violência. Em Wind Godbreath de SNK vs Capcom, o Genitz se teleporta para a frente e em seguida faz uma série de golpes no estilo Shin Ayohana, terminando com 2 tornados. O primeiro redemoinho catapulta a vítima para cima, que é então jogada de volta ao chão no segundo. Em Breathly Long Night, Genitz cria um tornado gigante em torno de si mesmo, que capturou o oponente, levantando e causando dano a ele várias vezes, enquanto é sugado e girando.
Na infância, Genitz já sabia do seu dever como um rei celestial e se apressou em reviver o seu senhor Orochi. Para concretizar o objetivo, ele se tornou um missionário religioso viajante que ajudava os necessitados. Quando fez 18 anos, ele sentiu que alguém tentava manipular energias sombrias em busca de Orochi. Esse alguém era Rugal Bernstein, um mega criminoso internacional fascinado por poder. Eu já fiz a história do apelão, dá uma olhada depois. Genitz rastreou a fonte da perturbação energética e o encontrou. Rugal foi facilmente espancado e o Rei Celestial arrancou um de seus olhos. Genitz ficou surpreso com a persistência de Rugal e o fato de ele ter sobrevivido ao seu ataque mortal. Como um experimento, ele concedeu ao criminoso parte do poder de Orochi para ver se ele poderia se tornar um hospedeiro válido para a entidade. Genitz atribui a tarefa de observar o Senhor do Crime a 2 outros membros do Hakusho, Mature e Vice. Enquanto isso, ele foi fazer uma visita a um vilarejo remoto, onde um membro do Hakusho chamado Gaidel estava hospedado. Para sua surpresa, ele estava vivendo uma vida pacífica e não tinha nenhum interesse na missão do seu senhor. Insatisfeito, Genitz ativou o motim de sangue em sua filha, Leona, que enlouquecida matou o pai, a família e todos de sua vila. Agora sim, satisfeito com os resultados, ele selou as memórias de Leona e continuou a procurar maneiras de acelerar o renascimento do seu senhor. Genitz notou que o selo que aprisionava Orochi era muito forte, então ele fez uma visita à casa do clã Yatta. Um dos objetivos deste clã era proteger o selo que aprisionava a divindade. No ataque, Maki Kagura, a líder atual do clã, o confronta, mas sozinha ela não conseguiu derrotar Genitz. O líder dos Reis Celestiais era muito poderoso e Maki é mortalmente ferida. Ele destrói o selo e vai embora. Orochi estava fraco, mas havia sido libertado. Antes de sua morte, Maki passa as responsabilidades do selo para Chizuru, a sua irmã gêmea mais jovem, e implora que ela junte os 3 clãs que compunham os 3 tesouros sagrados mais uma vez para derrotar e selar Orochi. Algum tempo depois do torneio The King of Fighters 95, quando Rugal já estava morto, Genitz decidiu rastrear os tesouros sagrados que anteriormente derrotaram o seu senhor. Os 3 tesouros representam as 3 virtudes primárias. A joia, Yasanaki no Magata, representa a benevolência. O espelho, Yata Bikagami, representa a sabedoria. A espada Kusanagi representa a honra. Segundo a lenda, esses tesouros foram trazidos à Terra por Ninigi no Mikoto, lendário ancestral da linha imperial japonesa, quando a sua avó, a deusa do sol, Amaterasu, o enviou para pacificar o Japão. A espada foi obtida pelo irmão de Amaterasu, Susanoo, do corpo de uma serpente de 8 cabeças, chamada Yamata no Orochi. Genitz ordena que Mature e Vice fiquem de olho em Yori, que carregava o sangue Orochi nas veias. O vilão decidiu testar pessoalmente o poder de Kusanagi. Embora esperasse uma luta gloriosa do campeão de 1995, ele o derrotou com facilidade e mandou Kyo para o hospital. Chizuru secretamente acompanhou os torneios The King of Fighters desde o início e hospedou o The King of Fighters 1996 na esperança de convencer aos 2 herdeiros dos clãs, Kusanagi e Yagami, a ajudá-la a substituir o selo quebrado. In 1996.
Durante a competição, o time do Japão se sobressai e chega na final. Kyo enfrenta a anfitriã Chizuru e depois de sua derrota, ela explica quem é Genitsu, de onde veio o poder de Rugal e como ele perdeu seu olho. Ela revela todo o plano dos Hakeshu que desejam reviver o Orochi. Genitsu invade a final do evento de 96 para finalmente acabar com os 3 herdeiros de uma vez só, já que, apesar de não estar na final, Yagami também estava presente. O Rei Celestial, do vento que sopra selvagemente, destrói o estádio, que agora estava vazio. Goro e Benimaru não podiam ser vistos depois da destruição, e covardia não fazia parte do seu dicionário. Talvez estivessem feridos ou até mesmo soterrados debaixo das estruturas do estádio. O vilão surge no meio da destruição que criou e confronta Kyo, Chizuru e Iori Yagami. Finalmente te encontrei, senhorita Kagura. Tive o privilégio de assistir. Vocês têm 2 escolhas: lutar e morrer ou não lutar e morrer. Kyo responde: a resposta para as 2 é não. Haha, que besteira. Apesar de toda a minha pesquisa sobre a história de Kofi, Chizuru, Kyo, Genitsu e Iori, em ponto algum ficou claro como Iori aceitou fazer parte do combate contra o Genitsu. O vencedor do KOF 96 foi o time do Japão. Para isso, você tem que jogar com eles, e mesmo que eles derrotem o Genitsu, esse não é o final canônico. Por outro lado, para ter o final real, deve-se jogar com o time Tesouros Sagrados, mas isso não significa que os 3 participaram do torneio da história. Então nunca fica explicado como Chizuru convenceu o Yagami. Talvez ele tenha aproveitado a oportunidade para dar porrada em mais um só porque estava por ali. O destino os uniu. Mesmo enfraquecido, ele ainda pensava que seria capaz de derrotar os 3 tesouros sagrados. Sem saco para a conversa fiada, Iori paralisa o inimigo enquanto Kyo acaba com ele. O vilão fica surpreso porque o vento que manipulava o abandonou em um momento crítico. Ele diz que o poder de Orochi está muito longe de ser destruído e que em breve todos iriam se curvar e ajoelhar diante do incrível poder de seu mestre. Genitsu levanta o seu braço e desaparece no vento. De acordo com algumas histórias originais do universo de Maximum Impact, Genitsu e outro falecido Hakeshu ainda assombram o reino mortal a mando de Orochi, que parece querer que ele estude a mentalidade atual dos humanos. Genitsu obedece, materializando ocasionalmente seu espírito no reino mortal para ter conversas filosóficas com pessoas aleatórias. Ele compartilha uma dessas conversas com a personagem Ninon Bird, da franquia Maximum Impact. Em SNK vs Capcom Chaos, ele mostra uma hostilidade com os personagens de origem demoníaca como Dimitri e Red Rimmer. Ele parece ser respeitado pela equipe New Faces, já que são aliados, e retribui o gesto com uma reverência como visto em KOF 98 e 2002. Ele voltou em alguns outros jogos como personagem adicional em KOF 98 Ultimate Match e 2002 Unlimited Match. E como já mencionado, ele também aparece no crossover da SNK contra Capcom em Chaos. Em KOF Sky Stage, ele também aparece enchendo a tela de tiros nesse bullet hell de navinha esquisito com personagens da KOF. Existem vários gachas para mobile e Genitsu está na maioria deles. Tem até uma versão mecha dele no SNK All Stars. Um fato curioso é a existência da personagem Goeniko, também chamada de Reas Genitsu ou Geniko, e mais um monte de outros nomes. Ela nunca esteve em nenhum game de console, mas pode ser vista nos mobiles. O curioso é que a Goeniko é uma personagem criada por fãs que teve origem no Mugen, uma plataforma customizável de jogos de luta. A ideia é baseada no finisher Midnight Blaze do vampiro Dimitri de Darkstalkers, que transforma o inimigo em mulher e chupa.
todo o seu sangue e ainda manda um coraçãozinho. No crossover SNK vs Capcom, ele teve a oportunidade de provar um pouquinho do sangue Orochi, transformando Genitz em Genitz. Essa transformação foi a base usada para Goeniko. Inventaram até uma história de que ela é um clone do vilão, criada pelo Rugal para tentar obter poder Orochi e que se rebelou contra o seu criador. Os golpes dela são similares ao do Genitz. Em algumas versões ela tem roupas diferentes e até um antiaéreo com um chute no estilo Genocide Cutter do Rugal. Uma curiosidade extra é a inclusão de uma roupa secreta para o Gizzy Howard em Maximum Impact 2 com a aparência do Genitz. Em 1996, Genitz ficou em 46º lugar em uma pesquisa da revista japonesa Game Master de personagens mais queridos dos jogos de luta. Ele dividiu espaço com outros 7 personagens, incluindo o Mizoguchi de Fighter's History e o Akuma de Street Fighter. E esta, meus caros, foi a história de Leopold Genitz, o rei celestial do vento que sopra selvagemente.